Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Manage Call. Hoje nós vamos falar de um assunto fenomenal, de algo que é imprescindível que nós, gestores, ou você que tem o objetivo de se desenvolver e tornar um líder, seja dentro de um ambiente organizacional, dentro da sua família ou de si mesmo, é importante você aprender com detalhes o que nós iremos abordar neste episódio. E, obviamente, eu não poderia, para este assunto em específico, falar sozinho. Tem comigo um convidado excepcional, um exímio gestor ao longo de toda a sua trajetória. Tive a honra, a oportunidade de trabalhar com ele e aprender bastante. E nesse episódio, eu espero e muito que você, telespectador, aprenda tanto quanto eu aprendi ao ter os momentos de um bom bate-papo com ele, João Ralph. João Ralph, seja muito bem-vindo ao Manage Call. Meu coração se enche de verdade de alegria em recebê-lo para esse bate-papo e para mim é um marco na minha carreira profissional ter a oportunidade de bater um bom bate-papo aqui contigo. Muito obrigado, Julielson, a todos que estão acompanhando esse grande evento que você conduz, né? Gratidão por ter recebido o convite e hoje estar aqui compartilhando. E algo que eu quero deixar bem claro para todos, né? O aprendizado é uma troca mútua e troca contínua. Eu aprendi bastante com você, aprendi uma nova cultura na empresa onde nós compartilhamos, convivemos, né? E é isso. A convivência, a comunicação, a compreensão, eu penso que é o grande caminho para que nós possamos formar grandes líderes. E como você mencionou, todos somos líderes. Nós somos líderes na nossa família, nós somos líderes dos entregáveis que nós temos. Você não precisa ser um líder funcional, você não precisa ter o cargo do líder, mas você lidera a sua carreira, a sua trajetória e as suas conquistas. Muito obrigado e estou à disposição de todos. Perfeito, João Ralph. Para mim, assim, novamente, tá? É uma alegria muito grande estar batendo esse papo contigo, onde nós vamos falar de uma provocação feita no final do primeiro vídeo, que inclusive vai estar aqui no link, onde nós falamos inicialmente de liderança e no finalzinho a gente fez uma provocação, porque líderes vai lidar com duas situações, com dois grandes elementos: pessoas, mas vai ter problema também. Como organizar isso? Como gerenciar e principalmente como se comportar diante dessas circunstâncias. Antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, João Ralph, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua experiência, da sua trajetória ao longo deste período todo da sua vida. Maravilha. Meu nome é João Ralph Câmara Clemente, eu sou engenheiro eletricista por formação básica, sou especialista em engenharia química pela Unicamp e a minha trajetória profissional ela começou de uma forma até que inusitada, né? No meu último semestre de faculdade, eu observei alguns concursos públicos, né, e prestei. E, para minha felicidade, eu tive êxito. Ingressei na Força Aérea Brasileira como engenheiro e o oficial da Força Aérea Brasileira, eu com meus 24 anos já assumi um cargo de liderança. Então, olha que paradigma, lidar com pessoas, lidar com uma estrutura de gestão diferenciada das empresas, né, vamos dizer assim, civis ou particulares, né, e tendo ali hierarquia, disciplina, não é? E pessoas com mais idade que eu, alguns até com idade de ser meu avô, né? Então, como lidar com isso, né? Apesar da estrutura hierárquica prestar esse tipo de respeito, né? Para mim foi um diferencial, porque eu aprendi a lidar respeitando e aprendendo com a senioridade. Tanto que, mais à frente, eu vou dar algumas dicas, porque se eu tive algum sucesso ou um êxito, foi aprendendo a lidar com pessoas. Tá? Não se permitir
que um cargo de liderança venha te assegurar um domínio, né? É a diferença entre o chefe e o líder. Percebe? Isso impacta e reflete no resultado. Logo em seguida, eu vi algumas oportunidades, né? Trabalhei também com concessão rodoviária, fiz implementação de sistemas de gestão da qualidade numa concessão rodoviária no Rio de Janeiro, que, a bem da verdade, começa no Rio, termina em Juiz de Fora, é a Concer. Foi a primeira concessão rodoviária do Brasil certificada ISO 9001, e não era do cafezinho certificado, não, tá? Eram todos os processos. Isso lá no início dos anos 2000. Então, pensa como era, né, a implementação e por aí vai. E chegou um determinado momento em que a Embraer, que eu tive o orgulho também de fazer a minha passagem profissional por ela, porque enquanto na Força Aérea eu era cliente, e na Força Aérea fazia modificações de produto, fazia desenvolvimento de sistemas. E a Embraer, verificando um determinado perfil, né, me estendeu um convite. E eu ingressei na Embraer, lá pelos idos de 2002, ingressei na área de suporte ao cliente, que também foi uma outra quebra de paradigma, né? Você sendo cliente, como é que você vai lidar com o seu cliente? E como era a área de defesa, a expertise que eu tinha do convívio dentro da Força Aérea me permitiu. E a Embraer, diga-se de passagem, eu acho que é mais do que redundante falar que é motivo de orgulho nacional, né? Ela me apresentou o mundo, então eu pude conhecer novas culturas. E um aspecto muito importante, que nem todos podem ter essa facilidade como uma grande empresa, uma multinacional como a Embraer, mas ela capacita e prepara o profissional não só para lidar com pessoas, não só para lidar com produto, mas lidar com culturas, a diferença cultural que nós temos, percebe? E aonde, ao longo do desenvolvimento, outras oportunidades foram surgindo, eu passei para a engenharia de desenvolvimento da Embraer, onde eu fiz um fechamento de ciclo. Em seguida, eu migrei para a área de saúde, tentando aproveitar um pouco do know-how da engenharia clínica, mas acabei me dedicando mais à área de qualidade, onde também obtive sucesso aqui na Unimed de São José dos Campos, para obtenção de certificação no nível máximo, na primeira tentativa. Foi a primeira singular da Unimed, se não me engano, que conseguiu esse êxito, que é a RN 277, que qualifica as operadoras de plano de saúde. Também é uma empresa maravilhosa. É uma outra mudança quando você vai lidar com pessoas em segmentos diferentes. Essa diversificação, eu penso que ajuda e agrega bastante no nosso desenvolvimento profissional. E, inclusive, eu peguei o início da pandemia do Covid. Foi aonde eu vi e passei a valorizar bastante as equipes assistenciais, as equipes, né, de enfermeiros, psicólogos, os próprios médicos, fisioterapeutas, as equipes multidisciplinares, onde a interação do processo junto com o propósito que essas pessoas têm, né, isso me passou um enriquecimento muito grande a nível de cultura organizacional. E, em seguida, eu me desvinculei da Unimed e aceitei também um convite para trabalhar numa empresa chamada Umlaut, que ela trabalha também com vários desenvolvimentos com tecnologia. No caso, eu lidei com tecnologia de desenvolvimento de radares. No caso, radar, o desenvolvimento de um protótipo de radar para o Exército Brasileiro. E logo em seguida surgiu aquela oportunidade. Chega numa fase da nossa vida, né, Julielson, que compartilhar o conhecimento, eu penso que é um legado bom para se deixar. E surgiu uma oportunidade numa instituição de ensino superior, a Faculdade Aprimorar inicialmente, onde eu me candidatei a um processo para lecionar e me veio a surpresa. Eles me convidaram para fazer a gestão. Eu aceitei, pena que era dedicação exclusiva, num ponto, porque eu estava no desenvolvimento de um projeto de radar. E uma coisa que eu penso que todo profissional ele tem que ter, por essência e filosofia, é que todo e qualquer projeto, como a nossa vida, ela tem prazos bem definidos. Ele tem que ter início, desenvolvimento e término.
Eu consegui fazer a passagem do bastão, né? O projeto já se concluiu, eu me coloquei à disposição dos colegas que lá estavam e foi interessante, né? E como tem grau de sigilo da informação, mesmo eu tendo feito todo o desenvolvimento inicial, assinei um NDA, prestei, então eu fiquei com a anuência da faculdade, prestando alguma consultoria até que aquele profissional que foi indicado desse continuidade. E ali nós conseguimos também um fato inédito, né? Uma faculdade em 7 meses, nós conseguimos, dentro de um processo de avaliação do Ministério da Educação e Cultura, a faculdade ela conseguiu ter a acreditação como centro universitário com nota máxima do MEC. Né? E ali eu também, quando eu encerrei esse projeto, eu me desvinculei da faculdade em seguida. A faculdade Ibra, ela me estendeu um convite, foi onde nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos, né? E lá foi muito bacana o trabalho, conhecendo já no nível gerencial, a nível de diretoria, né? Como eram as interações e quão é complexo, né? Um aluno conseguir uma certificação, o que tem nos bastidores, o que tem por trás, não é? E você conseguir fazer com que todas essas engrenagens elas consigam harmonicamente elas poderem desempenhar aquele valor que para o aluno que ingressa, o valor é o quê? É o conhecimento que ao longo do tempo, né, é um produto diferente o aluno. Você leva 5 anos, você leva para um tecnólogo 3 anos, mas você vai agregando conteúdo que é conhecimento. Então, foi uma outra passagem a nível de gestão que me foi muito importante. E para isso nós vamos poder discorrer agora, né, já que eu me apresentei essa minha trajetória, né, como gerente, como coordenador de projetos, como diretor administrativo de instituições, né, nós podemos bater um papo para que as pessoas possam verificar. Não é difícil, não é complexo, mas a pessoa ela tem que ter predisposição de acreditar em si própria. A diferença da pessoa que hoje ela não consegue ter acesso, né, profissionalmente ao desenvolvimento, aí vai numa parte cultural que nós vamos abordar durante a nossa entrevista. Perfeito, João. Assim, fenomenal o currículo, fenomenal a experiência e com certeza ao longo desses anos aí de experiência, muitas circunstâncias, foi necessário uma boa inteligência emocional, uma exímia gestão de pessoas, porque a gente sabe assim, não é difícil, porém não é linear, né? Existem aqueles altos, baixos, etc. Mas você falou um ponto aqui que eu achei fenomenal, a necessidade de entender isso, a necessidade dessa mudança, a partir do momento onde a gente tem a consciência que a gente precisa realmente mudar algumas perspectivas e começar a desenvolver. Acho muito interessante esse ponto, tem até uma história que eu acho fenomenal quando a gente vai falar desse processo de mudança, seja ela dentro de um projeto, dentro de um processo mesmo, ou até mesmo uma questão de mudança de vida. É uma história que eu ouvi numa palestra que o rapaz disse assim, o palestrante, era um senhor, ele estava na cama de hospital já nos últimos momentos e ele disse assim, não acreditava em Deus. Ele não acreditava em Deus. Aqui é só uma exemplificação sem viés religioso, tá? Ele não acreditava em Deus e ele disse o seguinte, olha, eu quero que todos os meus bens, tudo que eu possuo, tudo, seja entregue ao diabo. Foi essa a expressão dele, o pedido dele. Encerrou... Pesado, hein? Pesado, encerrou a vida. E aí foi o dilema entre as pessoas ao redor dele, dizendo o seguinte, e agora, como que a gente atende o pedido desse homem? Como que a gente vai fazer com que os bens e riquezas dele sejam entregues ao diabo, como foi o pedido dele? Né? E aí um senhor disse assim, eu já sei como resolver esse problema. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá na casa dele, nós vamos colocar fita zebrada fora, colocar todos os bens lá dentro, tudo que ele tem. E ali vai colocar uma placa. É proibido fazer qualquer coisa aqui dentro. Conclusão da história. Não há nada mais eficiente para a gente entregar ao diabo algo do que não fazer nada.
E se a gente for analisar na essência, aqui é uma metáfora, obviamente, a gente tende a levar para a desordem. Até o próprio universo, termodinamicamente, explica isso. A termodinâmica explica isso pela entropia. Se a gente for deixar sem aplicar uma força adicional, naturalmente tudo tende à desordem. Um relacionamento onde não há uma comunicação, que é uma força aplicada, vai à desordem. Uma gestão onde o indivíduo ele não parte da ideia de que ele precisa, tem uma necessidade de provocar uma mudança, aplicar uma força, a força do conhecimento, a força de vontade, né, como usam algumas expressões, sabidamente há uma tendência ao fracasso. Então, essa necessidade de mudança, de perceber que eu não posso ficar parado, eu tenho que movimentar. Eu tenho que acompanhar a dinâmica do mercado e preciso entender que o meu hoje, né, que eu estou vivendo, ele não pode ser igual ao ontem, né, e o amanhã muito menos igual ao hoje. A gente tem que passar por constante transformação, por constantes conhecimentos e principalmente não só do ponto de vista intelecto, do livro, mas da sabedoria que a gente adquire ao longo da vida, onde tem um impacto, obviamente, diretamente relacionado ao aspecto cultural da empresa. Dá para perceber que as pessoas que têm mais uma experiência, ela consegue lidar muito melhor com as condições de cultura diversificada. Então, essa provocação que você fez, João, foi fantástica, porque já nos leva a uma primeira reflexão. É necessário mudar. Isso nós precisamos e muito, mas muito mesmo. Mudança ela é constante. Bom, se tratando desse universo onde a gente precisa se adaptar, a gente precisa sempre estar remodelando, as duas palavrinhas que outrora nós falamos, que são pessoas e problemas, e que coexistem em o mesmo ambiente, e o que nós vamos fazer para poder correlacionar esses dois fatores, eu tenho uma percepção, e aí eu vou abrir o espaço, João, para você até compartilhar um pouco da sua visão, que é a seguinte: para mim, na minha percepção, problema, se a gente entender que ela é, ou ele é, uma grande oportunidade de melhoria, o mindset, essa expressão que muito se usa aí no mercado, ela vai acontecer. Então eu vou ter um problema, pode ser provocado por uma pessoa, porém eu vou entender que aquele problema, ele pode gerar lá na essência para mim uma grande oportunidade de melhoria, que pode ser de processo, de projetos, de relacionamento, de aspecto comportamental dentro da empresa, entre famílias inclusive. Então assim, problemas sempre vai existir em todos os lugares, até porque nós temos produtos, serviços que vêm para poder solucionar uma dor. Um cliente, por definição, ele é cliente de uma empresa porque ele tem uma necessidade. Ora, pode ser um problema ou não, mas na condição máxima aí, são problemas que ele tem, que ele precisa resolver. Como, por exemplo, prestação de serviço de consultoria. Prestação de serviço de consultoria, ele vai ser contratado, né, aquela equipe, por exemplo, para poder auxiliar, né, o gestor, o empreendedor na condução de um processo cada vez melhor. Então, assim, problemas nós vamos sempre ter, sempre ter. E não sei a sua percepção, João, mas assim, graças a Deus que sempre teremos problema. Porque isso vai provocando aquele famoso item, salvo engano, o item 10 da ISO 9001, melhoria contínua. É através dos problemas, é através das oportunidades que são geradas por ele que nós podemos evoluir. Então assim, compartilha conosco um pouquinho a sua percepção sobre o que é um problema. Vamos lá. Problema. Eu recordo de uma boa passagem da consultoria que a Embraer teve durante o desenvolvimento do programa de excelência empresarial. E o que é a cultura? Hoje, se as pessoas pegarem, por exemplo, o modelo Toyota, que é um livro muito conhecido na metodologia, né? Olha o que é a cultura, né? E nós vamos voltar nesse aspecto mais à frente, que eu vou falar um pouco da nossa cultura. Mas olha o que é o mindset. Se ocorre uma falha no processo, que nós conhecemos como problema, tá?
a maior autoridade naquela planta industrial, seja o diretor, seja o gerente, ele vai até o local, ele toma conhecimento do fato e ele se desculpa com o colaborador, porque se aquilo ocorreu, é porque ele não foi mapeado, não foi previsto, e o processo ele não teve aquele mapeamento ideal para evitar aquela falha, percebe? Então, esse é o aspecto cultural. E o que nós temos muito na nossa cultura, né? Nós não temos, por exemplo, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, tá? Seja nas instituições de ensino superior, cursos específicos na formação, que não seja uma formação à parte, de capacitar pessoas para lidar com pessoas. Hoje, todos queremos muito falar, pouco ouvimos, né? Então, o grande passo e o aspecto da comunicação é perceber que a comunicação ela não é só a falada, não é só a escrita, não é? O corpo fala. Então, quando nós vemos o problema da comunicação, e eu via muito isso quando tinha um problema, era o jogo da culpa. Nossa, fulano deixou de ver, nossa, olha o prejuízo, olha o custo. Não, calma. Né? Então, esse mindset, essa cultura que nós aprendemos do programa de excelência empresarial que foi desenvolvido, que é baseado na metodologia Lean, ele trouxe bastante conhecimento para nós. E para que você consiga ter excelência na liderança e na gestão, o que é necessário? Né? Você tem que ter a própria estrutura organizacional, um delineamento, um planejamento. É igual à nossa vida. Se eu não planejar bem a minha vida, será que eu vou ter uma terceira idade? Será que eu vou ter uma aposentadoria que não seja aquela preocupação, né? Nossa, é conta para pagar, é remédio para comprar, né? É a nossa própria disciplina. Nós fazemos o planejamento do cuidado com a nossa saúde, percebe? Então, a nossa vida ela tem oportunidades, nós temos riscos, percebe? E nós precisamos fazer esse planejamento. Então, quando você planeja, às vezes, algum elemento fortuito pode vir a ocorrer. É onde entra a melhoria contínua. Então, o grande barato para que nós possamos ter é que a mudança ela tem que ser, tá, da conscientização. A pessoa tem que aceitar, né, aquela necessidade da mudança para melhor. Percebe? Como nas instituições, como nas empresas, né, a mudança, isso já é consagrado, tá? Muitas vezes na nossa cultura é o top-down, né? Olha, é assim que vai ser, é assim. Aí, ao longo do desenvolvimento das atividades, dos processos, os problemas vão surgindo, é o jogo da culpa, isso gera aquela insatisfação, gera aquela frustração, aí o turnover, o funcionário não fica satisfeito na instituição e por aí vai. E a melhor forma de mudança é colocar a apropriação, a empresa determinar qual é o propósito, né? Missão, visão, valores, tudo aquilo que a gente vê, mas peraí, isso tem que ter um propósito. O grande barato é você fazer o bottom-up. Você pode, em função daquele planejamento estratégico, a empresa tem informações confidenciais, onde você tem a ampla concorrência, você tem o livre mercado, e você tem que se reservar de algumas informações. Mas se você vai colocar um produto, um serviço, você quer desenvolver uma instituição para que ela possa ingressar no mercado, é o planejamento estratégico. Mas os grandes sucessos que eu vi nas grandes empresas, sempre houve a participação, o desenvolvimento de um programa de excelência empresarial, operacional, mas com a apropriação, a conscientização, comunicação, divulgação, as pessoas perceberem. Eu recordo, isso é público, tá? No próprio programa de excelência empresarial da Embraer, o nosso CEO, à época, ele fez questão de colocar, olha, nós temos um cenário, se daqui a X anos nós não implementarmos uma mudança com foco no nosso cliente, primando pela nossa qualidade, mas sendo diferencial no mercado, nós vamos enfrentar dificuldades.
E na época a Embraer estava na onda da crista e os concorrentes tendo aquelas dificuldades, percebe? Então, quando houve essa conscientização, houve aderência, sim, parcial, total, mas, infelizmente, o mercado, ele por si só, ele acaba impondo algumas necessidades. Então, a empresa ela teve que se tornar um pouco mais enxuta, e o grande barato dessa empresa é que eu tenho uma paixão. Tá? Em menos de 6 meses, todos aqueles funcionários que foram desligados, eles foram recontratados. Por quê? Quando você investe em treinamento e capacitação, isso tem um custo. E não é só pelo custo do treinamento, sabe? Mas é a essência, é o DNA, é a filosofia. Então, problemas ocorrem, percebe? E nós temos que ter um momento em que você precisa fazer um bom planejamento estratégico da vida, do setor, da instituição, para que você possa, sim, promover melhorias contínuas, se adaptar, porque, como você mesmo falou, né? Os problemas eles podem ocorrer, mas em cada problema é uma oportunidade de melhoria para você fazer aquele ponto de inflexão. Exato. É dali você conseguir fazer aqueles saltos e melhorias sucessivas, lições aprendidas, prevenção para que isso não venha a se tornar recorrente. E isso são o quê? São ferramentas que você tem à disposição. Existem várias ferramentas da qualidade cujo o propósito e o objetivo é um só, percebe? Então, como as ferramentas que nós vamos vir abordar. Sensacional. Tem um ponto até adicional, João, com relação à sua fala, que é assim, existe um problema, mas talvez um grande dilema é, qual é o problema? Né? E você até referenciou o Lean, né? O Lean Six Sigma, por exemplo, lá na metodologia do DMAIC, o Dzinho, né, o Fine, ou seja, precisamos definir qual é o problema de fato, porque é muito comum, até mesmo cultural, né, principalmente o Ocidente, a nossa cultura ocidental. A gente tem um efeito, naquele efeito a gente já quer sair correndo para tentar resolver, e às vezes a gente não consegue nem entender ou nem identificar qual é o problema de fato. Então, essas metodologias, elas vêm justamente para nos auxiliar calmamente, tranquilamente, a entender que problema é esse. Então, a gente precisa, de fato, ter esses pontos de inflexão, a gente precisa ter um ponto que você comentou, que eu achei fantástico, é entender o propósito. Eu vi uma definição de que propósito visa você responder uma pergunta. Por que eu existo? Por que uma empresa existe? Enquanto essa resposta não for, essa pergunta não for respondida, nada vai fazer sentido, inclusive nem no ambiente onde nós estamos. Tem que ter um propósito, a razão pela qual eu estou aqui hoje, a razão pela qual a empresa existe. Então, ok, se eu entendi qual é a razão, não tem problema. Pode vir que eu estou preparado para poder entregar a solução e melhorar. Assim, fantástico, o João Alves, a sua colocação com relação à sua experiência, essa relação com o que nós chamamos aí de problema. Algumas empresas, como a indústria farmacêutica, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, chama-se muito de não conformidades, né? Então, independente do nome, nós precisamos aí resolver. Agora, como que nós vamos trabalhar isso na mente das pessoas? Então, nós somos líderes onde nós estamos constantemente nessa situação. Às vezes, nós estamos num barco meio à deriva, ou talvez um alto mar com ondas gigantes, e aí a gente não consegue parar um pouco, respirar, para poder fazer o seguinte agora, o que eu vou fazer? Com isso, com essa provocação, com essa intuição, nós vamos falar um pouquinho de uma metodologia que nós gostamos muito, que é o ADKAR. Nada mais é do que um acrônimo, para poder falarmos aí de 5 itens ou 5 situações onde nós, líderes, precisamos provocar, nós precisamos desenvolver em nós, obviamente, e também nos nossos colaboradores. ADKAR, ou ADKAR, como alguns costumam chamar, é uma metodologia que lida com a gestão de mudança, não limitado a, porém, usa-se muito para falar de gestão de mudança.
E esse canal e esse bate-papo de hoje aqui, ele tem com esse objetivo: provocar uma necessidade de mudança. E se a gente precisa mudar no conceito de evoluir, vamos aí uma metodologia muito bacana que é o ADK. Bom, o ADK tem 5 letrinhas aí, o ADKAR. Nós vamos falar, João Ralf, dessas 5 para os nossos telespectadores, onde a gente vai Legal. abordar muito profundamente cada uma delas em situações específicas. Tá? Então vamos começar com a primeira. A primeira, talvez, é a mais importante. Aqui, olha, aqui embaixo, aqui, que é awareness, ou consciência. A nossa primeira letrinha, esse acrônimo. É necessário ter consciência de uma necessidade de mudança. Como que nós, no dia a dia, na gestão ativa, vamos lá para o na prática, como dizem aí, vamos para na prática. Como que a gente pode provocar a mudança na mente das pessoas no que diz respeito a uma necessidade aí propriamente dita de mudar sua forma de agir, de pensar, de falar, agir com relação à gestão de pessoas dentro de um ambiente organizacional? Muito legal, né? A consciência. Isso o próprio líder ele tem que fazer uma autoavaliação. Você tem o seu desafio, você tem aqueles objetivos, aquelas metas que você precisa vir a atingir. Mas será que o líder de fato ele está devidamente preparado? Às vezes o líder ele procura o RH em quais situações? Eu preciso contratar, olha, infelizmente, eu necessito fazer um desligamento. Então, primeiro, o líder ele tem que se conscientizar em conhecer a equipe que ele tem. Porque às vezes nós temos um vídeo de 8 horas diárias de um colaborador. Cada um tem sua herança, cada um tem o seu diferencial. Então, o primeiro passo é a liderança fazendo uma visita ao setor de RH e procurar conhecer aquele profissional. Houveram avaliações anteriores? Não houveram, porque às vezes você pode estar numa pequena empresa, ela não tem um nível organizacional adequado e devido, e o líder ele precisa primeiro, eu estou inserido num processo, correto? Esse processo é conhecido por todos? Ele é mapeado? Como é que são essas interações entre esses processos? As áreas de interface que eu tenho, eles têm um nível de atendimento de serviço bem conhecido? Então, como eu mencionei, né, não existem cursos assim, às vezes até nas próprias empresas, nas instituições de ensino, capacitar pessoas para lidar com pessoas. Você é capacitado, porque conhecimento são as instituições de ensino, educação é papel da família. Isso, às vezes, é uma linha muito tênue, né? Então, às vezes você pode ter um profissional que ele tem aquele perfil dele mais fechado, mais reservado, você tem aquele outro perfil profissional que ele é mais extrovertido, tem aquele que tem o foco, tem aquele que perde o foco. E como lidar com tudo isso? Não é? Então, primeiro, o líder ele tem que conhecer a equipe. Ele tem que perceber quais são aqueles profissionais que têm mais proficiência ou menos proficiência. Será que o líder, quando ele faz a avaliação, para que ele possa ver se a pessoa tem predisposição a ser conscientizada, tá? Qual é o nível de habilidade que se tem? Então, o líder ele necessita ter a contextualização, verificar quais são os potenciais, porque como você falou, né? Tudo na natureza, tudo está em perfeito equilíbrio, mas tudo se complementa, tudo se ajusta. E como você fazer essas distonias que você tem, tá? E nesses profissionais. Por isso que o processo ele necessita ser padronizado. Então, o líder ele tem que verificar todo esse aspecto. Existe padronização, existe processo. Quais são as metas? Eu controlo. Como é que eu vou fazer gestão sem medir? Como é que eu sei se o meu entregável está atendendo a expectativa? Expectativa de quem? Minha?
de que ele está numa bancada. Então, é necessário a conscientização. Então, tudo isso necessita ser muito bem construído para que as pessoas, vendo o propósito, elas possam, de fato, engajar em prol do resultado. Sensacional. Então, são esses aspectos que eu penso que são interessantes logo no início, para a gente começar a partir. Eu tenho condições agora de conscientizar uma equipe. Perfeito. É assim, e é literalmente um jump of the cat, né? O famoso pulo do gato. E um ponto aqui que você colocou, que é a ideia de o profissional ele precisa procurar o RH, recursos humanos. E, às vezes, os recursos humanos, que hoje já transcende a ideia de simplesmente, abro aspas, um departamento, hoje é parte estratégica da empresa, porque se é importante uma condição de um projeto, nós gerenciarmos os recursos, money, dinheiro, eu tenho um ativo mais importante dentro de uma empresa, e são pessoas. Não é? Então, o RH, os recursos humanos, ele se torna um departamento, então, extremamente estratégico. E o líder, ele precisa, né, primeiramente, o dono daquela organização, a cabeça, o head, ele precisa, de fato, entender da necessidade de um recursos humanos estratégico ali dentro, onde vai trabalhar a gestão de pessoas ativamente. O líder, por si só, ele precisa agora trazer o RH para trabalhar junto com ele. Né? Sozinho em si, talvez ele não vá. Conhecendo e tendo esses detalhes aí que você pontuou, realmente vai começar agora a trazer a consciência de que a gente, de fato, a equipe precisa mudar. Todos nós precisamos mudar. Aliás, não lembro de quem é a frase, mas diz uma frase por aí no mercado o seguinte: mudar não é obrigatório, sobreviver também não. Então, nós precisamos entender que há uma necessidade de trazer aí o mindset ou a condição da consciência mudada para que nós consigamos atingir um nível aí de excelência na nossa gestão de pessoas. Agora, no dia a dia, algum case que você queira compartilhar que seja público, né, obviamente, e uma provocação onde seja você mesmo ou alguém da tua equipe que precisou dar aquele famoso estalar dos dedos, a necessidade da mudança. Como foi isso na prática, a condução propriamente dita? Muito interessante essa sua colocação, Julielson. De fato, eu tive várias experiências, várias passagens, né? Eu recordo de vários desenvolvimentos de projetos, eu poderia elencar vários aqui, tá? Mas um aspecto muito interessante foi o processo da acreditação para centro universitário, né? Nós tivemos ali um curto espaço de tempo para que a instituição ela fizesse todo aquele ajuste, todo o atendimento daqueles pilares, né? Daqueles 5 eixos que o Ministério da Educação e Cultura eles observam, né? Existia a necessidade de interação dos alunos também, que não é simplesmente aquele cara crachá ficar apresentando documentos e o avaliador simplesmente dando. Então, havia o engajamento. E a grande chave é humanizar os processos. Né? Os prazos, como todo e qualquer projeto, por mais que você faça ele muito bem delineado, muito bem especificado, os momentos críticos geram momentos de tensão. Correto? Nesses momentos de tensão, você, como líder, tem que saber muito bem gerenciar. Você está lidando com pessoas. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Márcio Henrique Fernandes. Né? Ele desenvolveu uma nova filosofia de gestão, onde você tem todos os pilares, você tem meta, você tem cobrança, você tem tudo. Só que ele criou um ciclo virtuoso, onde a comunicação, sabe, a humanização dos processos, o respeito à individualidade, não é? Faz com que você consiga fazer as contingências necessárias para poder trazer para o curso do projeto. Todo projeto pode ter variabilidade, por mais que você seja excelente, né, em tentar analisar todos os riscos possíveis, todos os modos de falha, mais algum pode vir a se consumar. Tá?
Então, eu vi no êxito que foi obtido, né? O resultado foi muito favorável, tanto que superou a expectativa, foi a nota máxima do MEC, né? Então, ali nós tínhamos o corpo docente, nós tínhamos os alunos, né? Nós tínhamos os colaboradores, que eu acho que é uma palavra que a gente poderia começar a ter no mindset. Funcionário é algo muito arraigado, mas para mim o que funciona é máquina, né? Nós somos colaboradores. Não existe líder que não necessite de um colaborador. Tá? Exato. Empresa CNPJ é feita por pessoas. Então tem aquele famoso Ikigai, né? O que é o Ikigai? Né? Falando, traduzindo um pouquinho, né? É um dos pontos da cultura Lean, né? Qual é o propósito? O que me faz levantar todos os dias? Então, quando você vai lidar com pessoas, você tem que partir, eu sempre parti assim, do princípio, ninguém vai acordar, sair de casa para fazer algo errado, para falhar, para cometer um erro. Aconteceu, consumou inteligência emocional, Fantástico. percebe? Vamos verificar o que foi que ocorreu. Aquilo dali tinha alguma contingência para que pudesse ser, vamos dizer assim, trabalhada, né, para você não ter que reinventar a roda ou reconstruir? Não. Então, lição aprendida, percebe? E uma equipe multidisciplinar que alguns autores falam que é a clínica da qualidade, né? Onde você leva as oportunidades de melhoria com fatos e dados, percebe? E fazer a análise. E uma equipe multidisciplinar não é a liderança que vai definir qual é a solução, ela pode imediatamente tomar uma decisão de contingência. Mas para a solução definitiva é fortemente recomendável que seja um trabalho multidisciplinar. As pessoas envolvidas. Quem é que conhece bem o processo, a não ser aquela pessoa que está ali? O líder, o gestor, ele tem o dever de conhecer, percebe? Mas o executante, aquele que está no dia a dia, você pode ter certeza, ele vai trazer ali melhores soluções, porque aquela é a essência. E até botar um particular aqui, tá? Tudo que eu aprendi na aviação não foi só lendo manuais, não foi só fazendo o curso da aeronave A, B ou C. Toda e qualquer modificação que eu ia fazer no produto, eu ia lá debaixo da asa, onde estava o mecânico, e falava, amigão, onde é que eu vou te prejudicar aqui? Eu penso em fazer assim. Será que em fazendo assim, aquele colega que vai estar fora de sede, onde ele não tem recurso nenhum, ele vai conseguir executar? Sensacional. Quantas vezes? Quantas vezes? Olha, eu penso que é melhor fazer assim. Olha, isso aqui, se fizer assim, não precisa de uma ferramenta especial, que é o custo. Então, é muito legal você fazer a visitação na prática com aquele que conhece. Deixar a vaidade e o ego de lado. Esse é que é o grande ponto. Sensacional, João, porque assim, a famosa história, né? O gestor para ficar atrás do computador, isso abro aspas, muito fácil, né? Então, assim, é uma provocação fantástica que você faz, que aí eu extraio disso aí a necessidade do gestor, né? A praticar o famoso Gemba, né? O famoso levantar da sua cadeira e ir lá para poder ver. E isso provoca na consciência, melhor dizendo, do colaborador, as necessidades que ele precisa cada vez mais melhorar. Até porque a gente aborda, né, em uns vídeos nossos aqui do canal, de que liderança é exemplo. Então, assim, quando essa ação que você referenciou, onde você sai do teu escritório, é debaixo da asa do avião, dá uma analisada e ouve aquele colaborador que está no mão na massa, fico imaginando, eu falo por experiência, que eu já tive líderes assim, sai literalmente da sua cadeira, do seu conforto, ia na prática, ia lá e mostrava, ensinava. Isso provocou em mim uma necessidade cada vez mais de crescimento. Então, assim, esse azinho do ADK, uma questão de consciência, nada mais eficiente ou eficaz do que o exemplo. Talvez nós poderíamos dizer assim, que o líder ele precisa ser exemplo. E como consequência disso, talvez até referenciando o próprio autor que havia comentado, o Mário Fernandes, a felicidade dá lucro. No livro dele, inclusive, nada melhor do que ter a sua equipe feliz para trabalhar
como você bem posicionou, ninguém acorda dizendo, olha, eu vou lá atrapalhar aquele processo, eu vou lá fechar aquela válvula lá que não pode fechar de jeito nenhum, vou lá dar um probleminha lá no sensor e, meu Deus do céu, vai ter problema no controle de temperatura lá na produção de um medicamento, por exemplo. Ninguém vai com esse intuito. Né? Então, realmente, provocar na consciência a necessidade de transformação, de evolução, de mudança, nada mais exímio, nada mais fantástico do que exemplo. Fantástico, João. Foi assim, excepcional esse seu exemplo aqui para a gente. Vamos avançar um pouquinho. A gente vai falar sobre a próxima letrinha, né, do ADK, que nós vamos falar agora do D, o desire, ou desejo. Quando você provoca a consciência, beleza, você chegou aqui na mente do camarada. Só que é o seguinte, agora entra uma fase um pouco mais difícil, talvez. Ou tão difícil a primeira. Agora é colocar aqui. Camarada, ter desejo de levantar da sua cama, poder ir lá, desenvolver, fazer o que precisa e provocar em si a necessidade da evolução. Como que o líder, João Ralph, ele pode fazer com essa provocação com a sua equipe? Olha só, precisamos ter desejo, paixão. Não sei se essa é a melhor palavra para isso, para poder fazer o que nós fazemos aqui dentro. Seja um cafezinho, seja uma gestão estratégica, seja a produção, manutenção, logística, enfim. Como que faz, ou o que o líder precisa fazer para tocar o coração dos seus colaboradores? Então, muito bom ponto, viu? Particularmente, eu desenvolvi as minhas metodologias para que eu pudesse fazer o despertar. Porém, eu busquei o conhecimento. Né? Tem um livro muito bacana, Liderança segundo Barack Obama. Né? Carismático. Ele conseguiu até colocar opositores políticos a terem comunhão de propósito com ele. De que forma ele fez? Um livro não barato. Para você ver, o respeito. Percebe? Você perceber a importância das pessoas. Tanto que, um exemplo que eu trago também na Embraer, se você perguntar para a moça da faxina o que ela faz quando ela limpa um banheiro, ela vai responder, eu fabrico o avião. Então, a pessoa ela passa a ter o pertencimento e a consciência de que o líder respeita aquele trabalho que ali é feito, sabe? Respeita o mecânico, respeita a pessoa que faz a segurança na entrada. E algo que eu sempre fiz, até nos tempos da Força Aérea Brasileira, e uma vez teve uma passagem interessante com um comandante meu, uma fiscalização de obra, né? Em que era preciso fazer um revestimento de um pano gigantesco, sabe? E ali é o famoso reboco mineiro, que o traço é com saibro. E o que ocorre? Ele trinca. E depois que ele trinca, você vem com uma esponja com água e você vai regularizando. E esse meu comandante, ele ia todo dia de manhã, antes de tomar café, ele ia na obra para poder ver. Tá? Porque era uma obra que na guarnição ali do Campo dos Afonso era estratégico, né? Ele olhou, primeiro, quando eu cheguei, ele já estava com o mestre de obras ali, o mestre de obras, coitado, já de uma forma educada, né? Calado. Aí ele me chamou, Clemente, olha, isso aqui não está legal, eu quero que desfaça tudo, etc, etc. Bacana, legal. Aí ele saiu, aí eu fui para o mestre de obras. Aí perguntei para ele, então, meu caro, como amanhã isso vai estar pronto? Esse plano é grande. Ele falou, não, olha aqui, ó, inclusive está na especificação. Peguei o memorial, estava ali, né? Guardei para mim. Aí chegou no dia seguinte, ele visitou de novo, lá estava a parede toda regularizada. Ele disse, olha só, tá vendo? É assim que tem que ser feito, tal, etc, etc. Mas como é que o cara conseguiu nesse pouco tempo de excelência? Ele era um oficial general, né? Excelência. Olha aqui, ó, a especificação que a nossa diretoria de engenharia fez. Isso estava previsto, né? Mas você conseguiu que o cara fizesse isso tudo aqui e tal, etc. Eu disse, sim, chefe. Eu sempre coloco aquela palavrinha mágica, né? O por favor. Então, o mesmo bom dia que eu dou para o sentinela, que é um soldado de segunda classe na entrada,
é o mesmo bom dia que eu lhe dedico. Então, você fazer com que a pessoa seja visível é igual uma pessoa que faz varrição na rua. Quem dá bom dia a quem faz varrição na rua? Às vezes você está caminhando, né? E a pessoa está ali, ela está tão acostumada a ser invisível, né? Então, o que eu trago para esse nosso exemplo? Nós precisamos ter o respeito, a disciplina no respeito, tá? E o senso de organização, sabe? Saber lidar, a inteligência emocional é fundamental para isso. E o Barack Obama, o que ele fazia? Ele caminhava ao longo da Casa Branca, ele mesmo indo para uma reunião, ele cumprimentava todas as pessoas. Fosse alguém da limpeza, fosse qualquer um, ele bom dia, certo? Então, essa atitude ajuda a humanizar. E a humanização, ela facilita o quê? A abertura da comunicação. Qual é a primeira coisa que ocorre quando você tem um problema, né? Você é a forma de falar, é o falar alto, percebe? Às vezes as pessoas, é interessantíssimo ler também, o corpo fala. Você pode perceber pela postura da pessoa se ela está receptiva ou não. Às vezes você chega num local, você consegue perceber se você tem tensão ou não. Percebe? Então, são técnicas que você precisa. Não adianta só o líder pensar que ele tem o planejamento, que ele tem os processos, ele tem as metas para atingir. Ele necessita se capacitar para lidar com pessoas. Tem que aprender a fazer a leitura corporal. Percebe? Eu recomendo fortemente a humanizar os processos e a educação, que é aquilo que traz de casa, ela tem que ser conciliada com conhecimento. Não adianta você ter um mestrado se você não sabe nem como pedir alguma coisa a alguém. Percebe? Então, o líder ele necessita se preparar a servir. Esse é o papel do líder. Então, é onde eu te falo, a vaidade e o ego não coadunam com uma liderança eficaz. Percebe? Então, um verdadeiro líder, você pode ter um líder que pode ter aqueles rompantes, pode ter aquela forma de agir, é o jeito e a individualidade. E o colaborador? Ele precisa ter a inteligência emocional de saber lidar com esse tipo de atitude. É o que eu falei, nós vemos 8 horas. Eu não sei se aquela pessoa tem um filho doente, eu não sei quantas contas aquela pessoa tem a pagar. Será que é assim todo dia? Será que esse é o perfil? E nós vamos para a empresa em busca de quê? De um resultado. Eu tenho que ser atrativo para a empresa para que ali eu consiga trajetória e eu consiga ter a contrapartida daquele meu rendimento e eu ter o meu segmento profissional. Agora, se a pessoa ela identifica, né, é onde eu penso que a felicidade ela dá lucro, mas um dos propósitos é a pessoa também procurar a felicidade. A pessoa não necessita e não deve se vitimar. Ela tem que buscar o quê? Ela tem que buscar a realização plena profissional. Eu nunca fui para trabalho esperando elogio e muito obrigado. Pô, mas peraí e tal. Mas eu fazia questão de demonstrar gratidão, respeito e reconhecimento. Assim você consegue mobilizar as pessoas em busca do propósito. Então eu desenvolvi mais ou menos isso com todos esses autores. Felicidade dá lucro, Fim do Ciclo Virtuoso, né? A Nova Gestão de Filosofia, Liderança segundo Barack Obama, o Transformando Suor em Ouro do Bernardinho, que eu acho que é um outro excelente livro. Né? Ele fantástico, ele nunca foi um profissional que nasceu com habilidade. O que ele fazia? Eu vou, através da repetibilidade, eu vou treinar. Ele seguiu o modelo da NBA, né? Termina o ano, você vê aquele monte de técnico assim, você pensa, caramba, mas para que tanta gente? É um especialista em arremesso curto, em fundamento e etc. Terminou ali a temporada, cada um recebe o seu desenvolvimento ao longo do ano e, olha, procura esse profissional para desenvolver isso. Por isso que nós temos excelência
né? E nós podemos buscar de várias formas o conhecimento. Então, você pode ter exemplos. Qual é o concorrente da Embraer, por exemplo? Isso foi um paradigma para mim. Oscar Calçados. Digo, opa, peraí, para mim é Boeing Bombardier, não. É tudo aquilo que o cliente não tem a expectativa, ele vai te comparar com aquilo que atende. E assim é o colaborador. Você percebe? Então, você tem que estar preparado e capacitado para dar o seu melhor sempre. E se ali você não consegue ter aquele objetivo, é o momento de você observar a sua carreira. O problema sou eu? O problema é o ambiente? Por exemplo, você tem avaliações 360 em algumas empresas, onde você tem a liderança avaliando e a liderança sendo avaliada. A empresa abre a oportunidade de você emitir a sua opinião em programas tipo Boa Ideia, Boas Práticas, mas nem toda empresa familiar não faz isso. E como o colaborador pode fazer? É pela atitude. Então, primeiro, respeito você adquire. Como? Atitudes. Percebe? E sugestões. Quando lhe é franqueado. Percebe? Num papo informal, num papo de café. Exato. Não é querer impor a sua forma de ver. Né? Isso é papo longo, irmão. Vamos lá. Perfeito, é muito bom ouvi-lo, João. Assim, eu fico... a gente havia conversado que falaríamos sobre o ADK, mas tudo isso daqui, a gente está realmente num bate-papo aqui, algo que toda essa robustez de experiência, de conhecimento que você está apresentando para nós, assim, sendo extremamente enriquecedor. Um ponto adicional aí que eu queria até, talvez, provocar uma discussão aqui, que é o seguinte, quando a gente vai provocar desejo no coração dos colaboradores, é crucial o elemento que nós, líderes, precisamos, que é o elemento da humildade. Porque o que você colocou é fantástico. O famoso ego, ele está sendo o principal causador da morte do caráter de muitos líderes. E aí entra aquilo que você gosta muito de expressar, usa muita expressão, que é o famoso problema do top-down. Né? A pessoa, o líder, às vezes, ela acaba não tendo mais voz, autoridade em sua essência, sabe? Que aquilo vai sendo conquistado ao longo do tempo. Quando se perde, o que ele faz? A pessoa vai e começa a jogar pressão, ter o ego extremamente elevado. Isso faz com que ele perca a oportunidade de provocar uma mudança na sua equipe e provocar aquele desenvolvimento. Então, eu deixo um ponto aqui adicional, a necessidade da gente entender que, para provocar uma mudança, no sentido de fazer com que os colaboradores tenham o desejo do crescimento, o desejo da transformação, seja olhando para nós líderes, olhando para nós e vendo a necessidade, ou vendo o espelho da humildade. Isso é fundamental, isso é algo que ninguém fica falando, até porque quebra o conceito do que é humildade, aquele que fica dizendo, eu sou humilde. Ninguém se declara humilde, é uma condição onde o outro precisa olhar e ver. Isso é um comportamento que a gente vai desenvolvendo sempre ao longo do tempo. E aí, os colaboradores vão ouvindo uma voz falada e também a voz não falada. Através justamente dos comportamentos que são. Então, eu já tive a oportunidade de presenciar dois grandes lados. O lado onde o líder ele teve aquele comportamento onde que você bem posicionou o exemplo. Eu falo, na minha jornada, lá atrás, quando eu comecei na parte da indústria farmacêutica, por exemplo, eu cometi uma não conformidade à época. E na época, no dia em que a vigilância sanitária estava na fábrica, a Anvisa, e a forma como os meus líderes à época conduziram, se comportaram diante daquela minha falha, cara, foi um divisor de águas, porque eu poderia ter ouvido tudo, porque estava num ambiente caótico, um ambiente estressante, um ambiente pesado, porque você está ali numa visita da Anvisa para o processo de auditoria da CBPF,
E ali aquele clima que naturalmente é bem pesado, eu poderia ter ouvido tudo, tudo, por causa da não conformidade provocada numa quarta-feira. Porém, Nossa. totalmente o contrário. Sentaram comigo, eu lembro perfeitamente. Eu até mando um grande abraço para eles, né? Viviane Santiago, Carla Almonte, Carla Lourenço e Everton Favoretti, os grandes líderes que eu tive nessa jornada minha. Então, assim, a forma como conduziram aquilo dali, sensacional. Qual que foi a condição? Uma boa investigação da conformidade, foi trabalhado, foi desenvolvido e foi provocada em mim a necessidade de crescer. Eu comecei a viver um desejo muito grande, o desejo de crescimento, o desejo de fazer mais, o desejo de fazer melhor. Não, quero melhorar isso aqui, quero melhorar aquilo e outro. Então, como nós líderes nos reagimos diante das circunstâncias vai ser crucial para provocar esse desejo no coração dos colaboradores. Em outra partida, existe aquele onde eu já pude presenciar um colaborador desenvolver-se, crescer e apresentar resultado. Porém, o líder com ego, querendo trazer para si todos os prêmios, começa a prejudicar aquele colaborador. E isso, naturalmente, o colaborador ele vai desanimando, ele vai ficando assim sem vontade, sem desejo de desenvolver. Com isso, consequentemente, os resultados que são esperados para poder bater a meta que está lá no plano estratégico, né? Para poder seguir lá a governança corporativa, tudo que está lá no papel não consegue ser cumprido, porque um colaborador onde não tem esse desejo de estar presente gera um problema gigante para a organização. Então, esse desenho aí, esse desire, esse desejo de mudar, que vem aí com a necessidade constante de provocação. Precisamos mudar. Mas o que que nós, líderes, estamos fazendo para provocar essa mudança ou esse desejo que é no coração, de fato, dos nossos colaboradores? Vamos lá, consciência, desejo de mudança. E talvez, nesses dois casos, mesmo que tenhamos diversas ações, cai na mesma condição. Exemplo. É um ponto crucial. O líder precisa sempre ser o exemplo para a sua equipe. Né? Vamos, então, para a terceira aqui. Essa daqui é fenomenal. Essa, assim, provocar consciência, o desejo, já é o primeiro gatilho. Agora nós vamos para o knowledge, que é o conhecimento. Agora nós vamos partir para a ideia, é o seguinte, olha, beleza, nós vamos trabalhar a gestão de pessoas, nós vamos trabalhar aspecto emocional, como resolver os problemas do ponto de vista comportamental, mas vamos lá, nós estamos em uma organização. Essa organização precisa entregar bons resultados, o colaborador precisa entregar bons resultados, a empresa precisa ter números positivos, porque senão aquelas que são com fins lucrativos, ela vai deixar de existir, vem a falência. E nada mais custoso, talvez, para uma empresa do que o retrabalho. Esse conceito de que, olha, vamos fazer aqui, aí faz, dá errado, tem que voltar a fazer. Eu lembro uma vez o meu padrasto fazendo uma montagem de uma porta, na verdade, no processo de orçamento, ele falou assim, olha, meu preço eu vou exemplificar aqui, é 100. O cara, não, o concorrente ele faz mais barato. E aí foi e deu o maior problema. E aí o rapaz voltou no meu padrasto e falou assim, então, rapaz, colocou a porta lá, mas deu problema demais, etc. Quanto você vai me cobrar para poder resolver? Ele falou, 400. Nossa. O conceito aqui é para exemplificar de que o retrabalho para a empresa ele é muito custoso. Então, a gestão de processos bem otimizada, bem enxuta, praticar bem o BPM, né, que é o Business Process Management, que é necessário, ter o conhecimento técnico daquilo é fundamental. Então, assim, João, qual seria talvez a estratégia que o líder ele pode fazer e provocar na sua equipe essa necessidade do conhecimento? Aqui, obviamente, que a gente pode ir para o âmbito
o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, o que o setor de RH pode ajudar e muito através de um bom fit cultural, de uma boa análise de perfil comportamental. Só que como que nós podemos agir para provocar o conhecimento dos nossos colaboradores na parte também técnica? Maravilha. Outro ponto muito interessante, né? O conhecimento. Como eu havia comentado no início, né, é fortemente recomendável que o líder ele conheça bem a proficiência daqueles seus colaboradores, percebe? Então, em conhecendo o líder, tendo a sua matriz de habilidade, onde ele pode fazer Fenomenal. em função do mapeamento do processo dele, em cada etapa, qual é a proficiência que aquele colaborador tem, ele pode fazer um planejamento de treinamentos para aquele colaborador, percebe? E, além do que, é muito recomendável o líder ter bom conhecimento do processo, ele fazer uso de qualquer outra ferramenta complementar, né? Porque o ADKAR, ele permite, ele é uma filosofia, percebe? Mas outras ferramentas de gestão o líder pode fazer uso, como um Canvas, por exemplo. Ele fez a modelagem. Então, se ele tem algo para fazer, mesmo que seja um processo existente, tenta rodar um modelo desse. Verifique ali quais são os pontos, quais são os entregáveis, quais são os stakeholders, percebe? Olhar a equipe, olha, eu dou meios para a minha equipe, seja com ferramental, seja com conhecimento para poder desempenhar a atividade, né? Então, a liderança, ela necessita, de fato, dar meios, percebe? Para que aquela atividade seja desenvolvida. E, para isso, a liderança ela tem que também ter um bom planejamento junto com o setor de RH, correto? Porque, como lidamos com pessoas, como é que você vai querer um resultado de algo que seja inovador? Empresas que trabalham com inovação, por exemplo. Como é que você vai querer desenvolver algo no caminho da inovação sem ter aquele conhecimento? Seja o conhecimento de mercado, por isso que o Canvas é bom. Não é só para o processo interno, para você ver quais são as ameaças externas também que você pode vir a ter. Como é que está o comparativo do meu mercado, o meu concorrente? Tanto que nós temos uma norma brasileira, se você me permitir aqui, depois até o final pego até um número para você, que é a qualidade no atendimento. E ali você tem só no pilar pessoas a cortesia, sabe? Aquele aspecto onde você vai escutar o seu cliente, você vai se preocupar se aquilo é aconchegante ou não. Então, são várias coisas que você pode, não só para atender ali no balcão, mas para o teu cliente interno, percebe? E o conhecimento é algo que é um investimento que muitos podem desconhecer, mas é importantíssimo para o colaborador. Significa, eu invisto em você, eu acredito no teu potencial, eu quero a continuidade sua aqui no meu desenvolvimento. E o desenvolvimento, quando você tem aquele ciclo virtuoso e você tem a humanização, né? É tudo interdependente, ninguém cresce sozinho. Então, a consciência, né? E também o conhecimento, ela tem que estar junto. Percebe? Sensacional, sensacional. E assim, a parte do conhecimento, ela tem um ponto adicional aqui, que assim, as empresas hoje, e todos os líderes, acho que é um ponto até importante colocar aqui, é que, primeiro, o conhecimento, ele está aí. É só a gente ir lá na barrinha de navegação e escrever Google. Tem muita informação. Não estou aqui para julgar a validação das informações lá, porque a preocupação são as fontes. Mas, assim, é disponível o conhecimento. Né? Hoje nós temos muitas empresas da parte de tecnologia educacional que focam também, né, como portfólio de produtos, plataformas de streaming, por exemplo, onde as corporações, as empresas podem fazer assinaturas, por exemplo, dar a oportunidade para os colaboradores estudarem. Então, assim, a provocação onde nós precisamos desenvolver o conhecimento e investir no conhecimento do colaborador
assim, tem que estar latente na vida do líder. E o que não pode acontecer, na minha percepção, João, que é o seguinte: o líder se preocupar muito se o seu colaborador vai saber mais do que ele. Né? Tem uma frase que atribui-se a Edward Deming, que é um grande guru da qualidade, que diz o seguinte: pior do que treinar e ver sair é não treinar e ver ficar. O investimento na parte educacional, né, essa parte de educação também técnica do colaborador, seja para ele entender, olha só, peraí, qual é a mentalidade de uma norma ISO 9001, né, ISO 31000 para falar de gestão de risco, quais são as ferramentas, como que eu vou usar uma ferramenta adequada, vou usar um FEMEA, por exemplo, enfim, é necessário investimento da empresa com relação à educação dos seus colaboradores. Seja num treinamento onde os próprios líderes vão fazer esse treinamento, desenvolver, seja contratar uma empresa para poder ministrar, ou seja fazer a locação de uma plataforma, por exemplo, de streaming de educação. O colaborador precisa sentir-se que é necessário mudar e precisa evoluir intelectualmente, então o conhecimento ele é fundamental, mas existe a parcela da responsabilidade da empresa, que é investir. Até porque se eu, como empresa, vamos pensar assim, quero que os meus processos aconteçam na sua melhoria sempre continuada, com resultados dentro das especificações, o requisito que o cliente está determinando, etc, etc, tenho que me preocupar em qualificar a minha equipe dentro daquilo que eu preciso. Às vezes a qualificação que o funcionário, né, o colaborador, ele vai à empresa, coloca lá, mostra o CV, né, o currículo, né, o camarada tem lá, por exemplo, a formação como engenheiro químico, mas às vezes uma especialização necessária que a empresa queira é tão particular a ela que ela mesma pode provocar o desenvolvimento. Então, assim, essa fase do H, que é o conhecimento, ele tem que ser trabalhado. Um ponto legal que eu gosto muito de tratar disso é o seguinte: o conhecimento ele não pode ficar numa jaula. Não pode ficar numa jaula. Eu conheço uma pessoa, ela, à época, era analista de uma empresa francesa. Era um laboratório, na verdade. Ela me mandou uma mensagem falando assim: Juliels, tem uma vaga de supervisão. Porém, a empresa não vai me dar a oportunidade de subir. Eu fiquei assim, questionando por quê. Ela falou assim, porque não tem ninguém próximo a mim que faz o trabalho que eu faço. E quando ela falou que eu não fazia o trabalho que eu faço, ela reconheceu, eu prendo o conhecimento, eu seguro o conhecimento comigo. Eu perdi uma oportunidade de me promover. Agora eu vou sair passando para todo mundo o conhecimento. Ela assim, se manifestou dessa forma. Mas que é um ponto crucial. Às vezes nós pensamos que, né, muitos líderes podem pensar que segurar um reconhecimento para ele vai garantir longevidade dentro daquele cargo. E pelo contrário, né? Na verdade é pelo contrário. Então, assim, são muitas formas e possibilidades que uma empresa e a figura do gestor pode conduzir à provocação do conhecimento. Novamente, seja o conhecimento do ponto de vista comportamental por um RH bem sólido dentro da empresa, ou seja um conhecimento técnico, onde o próprio departamento de RH, junto com o gestor da área, pode identificar aquele gargalinho que precisa de uma precisa aqui, ó, tem um negócio no mercado que, se implementar aqui dentro, vai melhorar muito. Como que a gente vai fazer isso? Vamos treinar. Vamos treinar. O treinamento ele é fundamental para o desenvolvimento de uma empresa, logo, o desenvolvimento também dos seus colaboradores. Então, o conhecimento ele é imprescindível. Não tem como a gente conduzir bons processos a nível de excelência operacional sem ter o conhecimento. E se correlacionando, seja pelo A, pelo D, e também pelo K, né, do ADK, vamos falar que tudo isso parte também do exemplo do líder. Gosto muito de uma correlação entre pai e filho, por exemplo. Né? O filho vai ter uma boa paixão pela leitura, por exemplo, não é você chegando lá e falar, você tem que ler, rapaz, você tem que ler o livro. Não,
ele vê o pai lendo. Papai, deixa eu ver o que é isso. Eu vou ler com você, papai. Lê o livro, isso conduz, né, aí, a pessoa ao desenvolvimento. E, obviamente, que eu estou relacionando aqui um ambiente familiar, mas um ambiente organizacional onde você olha para o líder, você tem ele como exemplo, o camarada está sempre se desenvolvendo, você fica aguçado com aquilo ali para falar assim, olha, também preciso investir. Às vezes o colaborador chega mesmo para a liderança e fala, olha, tem possibilidade de investir em mim nessa condição, porque eu vou entregar melhor aqui para vocês. Então, a gente tem que estar aberto com isso, né, nessa parte técnica também do conhecimento. E você até me permitiu um complemento, Julião, no Opa. aspecto do conhecimento, né? A matriz de habilidade, ela não precisa necessariamente o líder aguardar a empresa ter essas ferramentas sistêmicas de gestão. O próprio líder, ele pode desenvolver, avaliar o processo, eu tenho o processo, tenho as atividades, qual é a proficiência, qual é o conhecimento necessário, e estabelecer uma meta. Hoje essa pessoa conhece, quando ela tem que dominar, todos têm uma curva de aprendizagem. Exato. E o colaborador, ele tem que ter a disciplina consciente de se atualizar. Ele não pode só esperar o top-down. Ele pode investir em si próprio também. Exato. Né? Então, como você mencionou o exemplo do currículo e dessa gestora, né, que ela teve a dificuldade de colocar alguém por falta de um conhecimento específico. Uma matriz de habilidades. A matriz de habilidade não é só para o processo fabril, para a gestão também. Para eu ser líder, quais são os conhecimentos e proficiências que eu tenho que dominar ou não? Porque a evolução ela é contínua. Você pega um gerente júnior, por exemplo. Para ele poder chegar a um cargo sênior, qual é a curva de aprendizagem que tem que ter? Não é só o aspecto da cultura organizacional, não é só o aspecto do produto, não é só o aspecto da concorrência, né? Então, o próprio líder no conhecimento, nesse pilar muito importante, ele pode colaborar para a empresa e para o colaborador, adotando esses pequenos detalhes. E tem até um ponto, João Ralf, que é um ponto adicional assim, interessante, que talvez não se aplica muito às empresas menores, porém em grandes corporações tem muito o conhecido job rotation. Acontece muito de um colaborador estar numa atividade A e há a necessidade de fazer essa migração. Uma boa matriz de habilidades desenvolvida, por exemplo, facilita o gestor até mesmo nesse processo onde ele vai fazer um job rotation interno, né? Onde precisa ter desenvolvimentos, onde crescimento, evolução e tudo mais, a parte técnica para poder conduzir aquela nova atividade. Para essa nova atividade, pode ser que requer que ele tenha contato direto com cliente, então o aspecto comportamental, oratória, né, negociação precisa estar mais aflorada. Então, uma boa matriz de habilidade facilita muito a empresa na hora de fazer aquilo que muitos chamam de job rotation, que é justamente mudar ali, naquele departamento, o colaborador de uma função para outra. Acontece muito em grandes corporações. Então, até coberturas temporárias também, né? Perfeito! Até coberturas temporárias. Você não precisa fazer nenhuma contratação por um afastamento de 3 meses, 2 meses, percebe? Exato. Você tem um profissional que ele tem um conhecimento tão completo sobre até outros processos em que as reuniões de liderança, olha, peraí, não, eu posso fazer aqui, ó, esse job rotation, percebe? Aí você usa o profissional nesse período, ele treina, capacita e tal, e de repente ele volta para a rotina dele de trabalho. Então, para você ver, é uma ferramenta que é simples de fazer, não é complexa de se desenvolver, e no momento de dificuldade ajuda a tomada de decisão. Novamente, nós já falamos do ASEN, o que é a consciência, o que é o desejo, o K que é o conhecimento. Agora nós vamos para o A, outro A, né? Que A é esse do ADK. Vamos falar agora do ability, conhecida habilidade. Isso daqui é fenomenal. Ó. A pessoa ela tem a consciência que precisa, tem a vontade, tem o conhecimento. Gestor, não espere que a transformação do bom para o ótimo vai acontecer de um dia para o outro.
é necessário habilidade. Habilidade significa capacidade adquirida. A gente vai ganhando ao longo do tempo. Alguns indicadores precisam ser, naturalmente, né, João, ser implementados para a gente medir essa eficiência, esse crescimento, essa evolução. Porém, novamente, é uma evolução, é um crescimento. Habilidade. Como é que é a sua experiência ao longo dessa jornada, liderando vários, sobre esse assunto que é fenomenal, onde há entendimento de que é uma capacidade adquirida, logo vai ser desenvolvida, e o líder precisa ter um negócio que eu acredito, João Alves, fenomenal, importantíssimo, chamado paciência. E aí a gente tem até um certo limite, né? Porque, obviamente, nós estamos falando do universo corporativo, que envolve lucro, que envolve uma velocidade acelerada aí, né? Nós estamos numa era da comunicação, a velocidade mesma está altíssima. Então, como que a gente vai lidar com essa situação? Onde eu espero que o meu funcionário, o meu colaborador, ele tenha habilidade para poder executar, ele é exímio para poder executar aquela função. Seja na parte de uma manutenção mecânica, no carregamento lá de um caminhão para poder fazer o processo logístico, seja qual for. Porém, isso é condicionado ao fator tempo. E aí, como que a gente resolve esse negócio? Então, meu caro, tem até um ditado popular que fala, né? Contrate caráter e treine habilidades. Habilidade é algo que você consegue desenvolver. Não é complexo. Você tem que, o líder, ele tem que ser resiliente sem ser complacente, sem ser condescendente. Percebe? E quando você tem aquele profissional que tem aqueles princípios éticos, né? Que é algo que tem que ser nato. Você não vai desenvolver ética de ninguém. A honestidade você não desenvolve de ninguém. Isso aí são fatores que é educação, família. Percebe? Então, quando você tem determinadas atividades a serem feitas, a liderança ela necessita primeiro verificar. Existe qualificação e habilitação para a condução daquela atividade? E, antes disso, a própria liderança ele tem que fazer uma autoavaliação. Percebe? Eu vou conseguir prestar assessoria, eu conseguirei servir no momento certo os meus colaboradores, aonde aquela habilidade que ela pode ser aparente, percebe? Mas ao longo do desenvolvimento você pode se deparar com o quê? Os fatores de risco, as complexidades, aquilo que você pode não ter mapeado ou não pode ter feito um bom planejamento. Percebe? Então, a habilidade é algo que o líder ele tem que ficar bem antenado. Percebe? Como está a prontidão da minha equipe? Pensa você trabalhando como nós tínhamos lá, um suporte ao cliente. Pensa um operador, tá? Você tem lá 250 passageiros dentro de uma aeronave e você tem manutenção de primeiro, segundo e terceiro níveis, correto? Terceiro nível é fabricante, tá bom? Mas pense você que o teu operador, ele está lá, o técnico dele não conseguiu resolver, ele liga para o suporte ao cliente, que é 24 horas, e você tem que ter ali o quê? A prontidão e a eficiência em solucionar o problema. Para quê? Você não tenha que deslocar 250 passageiros, você tenha que fazer ali a movimentação, taxiamento de outra aeronave. Você não imagina o caos que é numa operação aérea. Eu estou dando o exemplo da aviação, percebe? Que, inclusive, são aspectos que a gente tem que ter. Tá? A segurança, a prontidão operacional e a qualidade. São pilares ali que são inegociáveis, percebe? Então, o líder ele tem que estar bem atento ao aspecto da habilidade. Tem atividades que você pode parar uma linha por alguns minutos, você pode fazer um setup, você pode, inclusive, procurar identificar onde é a falha, se a falha é humana ou não, apesar de que mesmo uma falha de manutenção, indiretamente, não é uma falha humana, tá? Não existe nada que seja 100% que não venha a falhar. E o líder ele tem que estar preparado com uma equipe habilitada para poder, nos momentos de necessidade,
desenvolver os seus planos de ação. Então, a habilidade, você vê, volto de novo naquela matrizinha de habilidade. Olha como é que, às vezes, ela pode ajudar bastante no aspecto da gestão da mudança, certo? Eu estou devidamente qualificado e habilitado para aquilo, certo? Então, é um momento onde, como você mencionou, procurar a liderança, olha, eu sinto uma necessidade, não podemos ter compromisso com o erro. Esse é um grande problema, tá? E uma oportunidade de melhoria para se resolver. Não ter compromisso com o erro. Exato. É a sinceridade. Se você não se sente confortável à vontade, peça auxílio, peça ajuda. Por isso é que quando você tem um ciclo humanizado e você tem uma visão sistêmica no processo envolvendo os colaboradores, você pode fazer um on-the-job training, você pode aproximar algum outro colaborador para o desenvolvimento daquela atividade. Então, cabe ao colaborador também, como eu te falei, ele desde o primeiro dia, ele tem que se preparar, porque um dia ele pode ser o líder. Exato. Compreende? Então, são atitudes, certo? Que o colaborador e o líder têm que ter para antecipar qualquer momento de dificuldade durante a sua gestão. Sensacional. E realmente a parte da habilidade, ela requer um carinho muito grande, porque ela está condicionada a essa capacidade que vai sendo adquirida ao longo do tempo. E aí, pela matriz de habilidade, a gente tem um benefício muito grande para um bom gestor, que é criar um bom indicador. Até porque, nas condições dos nossos processos, até mesmo quando a gente fala de satisfação de um colaborador, também dá para poder medir indicadores. A gente tem, por exemplo, o RH, o ENPS, o Employee Net Promoter Score, por exemplo, para medir como que está o nível de satisfação. Então, ao qual a gente precisa entender que a gente vai condicionando e conseguir enxergar claramente o nível de habilidade de cada um e até mesmo definir através da matriz o seguinte: olha, Julielson, eu espero que você está nessa posição, eu espero que você chegue nessa posição. O indicador que eu tenho aqui dentro da matriz de habilidade mostra que você está aqui. Porém, nós vamos trabalhar algumas ações agora. Isso vai ser um treinamento, uma capacitação, uma aproximação do líder ali dentro, onde ele vai subir um degrau com o tempo. Então, a habilidade, de fato, é uma capacidade que vai sendo adquirida e ela é condicional à variável tempo. Então, ela é temporal. Ele precisa passar por esse crivo aí que o líder precisa entender. E naturalmente que a velocidade de de algo, de uma rotina, de um processo, de um entendimento de uma determinada atividade, ela não vai ser a mesma para as pessoas, vai variar. O ser humano é diferente, cada um vai absorver de uma forma diferente. Por isso que, novamente, a gente traz aqui a necessidade do recursos humanos estar presente em todas as fases dentro da empresa. Novamente, recursos humanos não é aquele departamento para ficar lá escondidinho só para lembrar das datas comemorativas. E é estratégico dentro de uma empresa. Ela é responsável por auxiliar aos outros líderes o desenvolvimento da sua equipe e trazer essa habilidade aflorada na condução dos seus processos. Assim, eu acho fantástico. Nós falamos aqui consciência, de desejo, de conhecimento e habilidade. Julielson, então você está dizendo para mim o seguinte, que essa é a fórmula mágica. Vou fazer esses 4 aí, vou para a minha cadeira, vou cruzar os bracinhos que tudo está resolvido, não preciso voltar a esse trabalho todo novamente. Não é mesmo assim, meu amigo, até porque existe um conceito que é o conceito do ciclo, e ele está muito presente, né, o João Alves, na parte da qualidade. A gente tem um conhecido ciclo PDCA, né? A gente tem aí diversas outras ferramentas que trazem esse conceito da necessidade da gente sempre fazer o reforço, a revisão. Né? Então, entra agora do lado de cá a última letrinha, que é o R, que é o R de reinforcement, que é o reforço. Então, líder, você que está me ouvindo,
Entenda uma coisa, você vai trabalhar e muito, vai desenvolver a sua equipe, mas não esqueça de uma coisa, precisa voltar tudo de novo, no sentido de reforço, no sentido de uma nova fase. Não necessariamente vai estar no mesmo patamar. Você pode aplicar essas mesmas técnicas, ou entre outras ferramentas que seja, agora talvez uma mentalidade mais acima. Porém, a necessidade da revisão, ela é constante. Mas, João, porque assim, constante essa revisão da processos, da condução, da metodologia, da evolução da empresa e etc. Então, assim, no dia a dia, como é que você vai conduzir, informar, trazer a mentalidade das pessoas que, assim, olha, concluímos praticamente a última letrinha. Agora a gente vai para o R. Só que para o R é a gente voltar. E aí a gente vai estar nesse constante ciclo de aprendizagem. E um ponto legal é que você usou um termo famoso, conhecido como círculo virtuoso. Então a gente precisa dessa condição virtuosa em si. Como você lida, João, na condição do dia a dia, dos processos, enfim, a formação dos líderes, a sua experiência, essa última fase do ADKAR, que é o Rzinho aí? Então, meu caro, o líder ele tem que revisitar cada uma dessas etapas permanentemente. Você não precisa aguardar o fechamento de todo um ciclo. Você tem que estar fazendo com aquela visão sistêmica igual um princípio de radar. Você tem que estar fazendo aquela varredura. Você tem que estar observando todos os aspectos e verificando aonde você necessita fazer os ajustes para que aquilo continue seguindo naquele ciclo de excelência. Percebe? Então, cabe ao líder e também ao colaborador sempre revisitar, observar. Nossa, eu concluí isso. Eu percorri todos esses pilares. Qual é a oportunidade que eu tenho? Então, isso é dinâmico. Você não precisa, ao final de um projeto, você pode fazer ao longo do dia, porque você pode observar uma oportunidade de melhoria de processos. Você pode observar uma necessidade nossa, eu preciso melhorar essa técnica que está sendo utilizada. Nossa, me carece aqui um pouco de conhecimento. Eu fiz porque está aqui, é um processo, eu segui o passo a passo, mas eu penso que se eu melhorar, eu posso economizar aqui tempo, eu posso economizar insumos, percebe? Então, essa revisitação ela tem que ser constante e permanente. E você falou algo muito interessante, né, ao RH. Para mim, é o setor, são pessoas, mas é o setor mais importante, né? A dinâmica de um setor de RH, porque você lida com todas as fases, né, do processo, da admissão, do desenvolvimento, aquela ansiedade, será que esse nosso compromisso foi atingido? Porque o RH é o anjo da guarda da liderança. Então, de fato, um ponto muito importante é a liderança observar o RH, tá, que tem aquela tarefa muito complexa. O RH, muitos veem o RH somente quando é necessidade. É um benefício, olha, é o ajuste das horas trabalhadas, são os descontos em folha, só que o RH lida com a contratação, o desenvolvimento e, infelizmente, faz parte do desligamento, que pode ser rumo a um pós-carreira, até abro um parêntese aqui, tá? O pós-carreira começa no primeiro dia de trabalho, como um jovem aprendiz. Você já tem que começar a se preparar para aquele momento final, para você planejar a sua carreira, para você planejar como é que vai ser a sua vida novamente junto à sua família, né? Via de regra, o pós-carreira você se aposenta, né? Então, o RH ele tem que ser um aliado da liderança. O líder não pode enxergar o RH, certo, como aquele setor problemático, que está me cobrando dados. Olha, você tem que acertar ponto dos seus colaboradores. Olha, como é que está esse indicador? Olha, você está vendo o absenteísmo? O que está vendo com o colaborador? Olha, tem aquela avaliação periódica. Enfim, você necessita ter o RH como seu aliado. Nós percorremos aí 5 letrinhas. A, D, K, A, R. Tem alguns elementos aqui que é comum em todas as fases. Nós poderíamos falar aqui inúmeros deles. Mas o primeiro, o exemplo.
um líder ele precisa ser exemplar, né? Ele precisa ser exemplo para os seus liderados. E o segundo é a importância do departamento de RH dentro de uma empresa. Então, recursos humanos, aqui sendo só mais um pouco enfático nisso, o recursos humanos ele é parte estratégica de uma empresa. Ela é responsável por colocar dentro de uma empresa o ativo mais importante, que são as pessoas. Então, uma contratação ruim, isso vai impactar muito, porque às vezes quando a gente pode falar de uma contratação ruim, eu estou falando aspectos, às vezes até comportamental, ou um perfil inadequado para aquela vaga de emprego, por exemplo, esses dois pontos que são o RH e o líder ser exemplo, está em todas as fases. E isso é, de fato, imprescindível que o líder desenvolva ao longo da sua trajetória. Vamos para uma metodologia. Cara, mas existem várias no mercado. O que você diria para o líder que está nos ouvindo, para ele não ficar preso a uma metodologia em si? Nós estamos aqui discorrendo de uma metodologia, falamos como ela pode implementar, porém a vida ela é dinâmica. Nós temos muitas no mercado. Então, a gente não se ater simplesmente a uma metodologia e se amarrar a ela, talvez não seja a melhor condução. Precisamos abrir sempre a nossa mente. Tem muita metodologia no mercado, tem muitas condições. Porém, os pilares aqui que você bem posicionou, para mim, eles são fundamentais, estão todos, em qualquer tipo de metodologia. São respeito, que são a ética, o líder não pode ser vaidoso, não pode colocar o ego como elemento central, precisa ser o exemplo. O RH é um ponto crucial ali e uma de ajuda para o líder. Então, independente de metodologia que a gente for tratar, esses pilares, esses elementos têm que estar presentes. Até porque, no nosso Management Call, a gente tem como objetivo fazer uma gestão humanizada. É essa a nossa missão. Fazer uma gestão onde as pessoas entendam, os líderes entendam, que nós estamos lidando com gente. Gente lidando com gente. E esses elementos, eles são importantíssimos para a nossa condução e para garantir resultados excepcionais, uma excelência cada vez maior. O que você diria, João? Dá uma palavra aí para os nossos ouvintes nessa análise completa desses 5 elementos que nós falamos do ADK. Maravilha. As recomendações que eu deixo, pelo menos me deram muita facilidade no desenvolvimento das atividades, lidando com pessoas, é aperfeiçoar a capacidade da comunicação. A comunicação ela tem que ser clara, ela tem que ser direta e ela tem que ser objetiva. E tente extrair do colaborador ou daqueles agentes da transformação, que todos somos agentes da transformação, né? Se ficou claro, se existe dúvida. Então, a comunicação, a disciplina, a ética e o respeito. E praticar a escutatória. Ouvir. Observar os detalhes. Ir até o Gemba. Sabe? Nós temos lá o Tibuca e o Gamuza, né? Eu vou falar só do Gamuza, que é gastar muita sola de sapato. Não seja aquela liderança que fique somente observando o quadro de gestão à vista, a sua mesa ao computador e se limitando a relatórios. Tenha a propriedade, porque a presença do líder pode significar um esclarecimento no Gemba, pode ser aquela visão não viciada de um processo, e o líder, ele necessita, sim, buscar o conhecimento permanentemente, principalmente como lidar com pessoas, que é o maior ativo que uma empresa pode ter. CNPJ não coloca insumos para o consumidor. CNPJ não é uma casa da moeda. Até a própria casa da moeda tem que ter pessoas. Percebe? Então, e treinamento, capacitação, conhecimento e servir. A função da liderança é servir. Excelente. Seria isso, meu irmão. Perfeito, João. Assim, foi uma verdadeira aula que você nos deu ao longo desse bate-papo.
aos nossos ouvintes, quem vai assistir esse vídeo, fica aqui uma oportunidade de um convite cada vez mais intenso. Nós vamos colocar aqui na bio, aqui embaixo, o perfil do LinkedIn do João Ralph. Vocês vão ter a oportunidade de observar muitas coisas ali dentro, onde ele traz muito conhecimento. E queremos muito, João, aqui do Manage Call, estender o convite para uma oportunidade aí de mais um bate-papo, porque conhecimento é o que não lhe falta. E uma boa vontade de transmitir esse conhecimento faz ser um dos grandes exemplos de liderança para mim. Eu acredito para muitas pessoas que estão nos ouvindo, com certeza. Então, estendo o convite para um próximo bate-papo, onde a gente vai falar mais desse universo fantástico de gestão. Bom, esse foi o nosso bate-papo sobre ADKAR, uma ferramenta, uma metodologia muito importante para que nós utilizemos no nosso dia a dia para lidar com a gestão de mudança. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha, faz com que esse boom de conhecimento apresentado pelo João Ralph chegue a inúmeras pessoas que com certeza precisam ter essa fonte de conhecimento. Manage Call, o sucesso te chama. Você vai atender?